Em um dado momento, os profissionais de aprendizado de máquina percebem a necessidade de conhecer probabilidades. Isso pode começar com a necessidade de melhor interpretar as estatísticas descritivas e pode progredir para a necessidade de entender as estruturas probabilísticas por trás de muitos algoritmos populares de machine learning. O problema é que, em geral, essas pessoas tentam ler um livro sobre probabilidades ou recordar o material de um curso de graduação em métodos probabilísticos. Essa abordagem é lenta e cobre a amplitude e a profundidade do material que está além das necessidades do profissional de aprendizado de máquina. A teoria das probabilidades é importante para o aprendizado de máquina, mas deve ser abordada da maneira correta. A teoria da probabilidade está no centro da inteligência artificial, ciências sociais, física de partículas, bioquímica, bioinformática, etc. Como vimos, abordagens de machine learning para a predição são por natureza probabilísticas. Elas não garantem uma resposta 100% correta porque usam dados de treinamento para aprender a minimizar os erros, mas nem sempre os novos dados são representados pelos dados de treinamento. Então, se um evento aconteceu no passado e as mesmas pré-condições para esse evento se apresentam no futuro, existe uma grande probabilidade do evento acontecer, mas ela não é 100%. A probabilidade é usada em machine learning de muitas maneiras. Um exemplo simples seria usar a regressão logística para classificar imagens. Ao fazê-lo, usamos uma função que basicamente calcula a probabilidade se uma determinada imagem pertence a uma determinada classe de imagens. Digamos que eu tenho uma imagem de um gato e meu modelo decide que há uma probabilidade de 80% de que é um gato, 10% de que seja um cão, 8% de ser grama e 2% de ser uma planta. Nesse caso, a imagem será classificada como a de um gato, porque é isso que o modelo previu com o maior valor de probabilidade. Mas a teoria da probabilidade é um assunto vasto e profundo, e a teoria abstrata que está por trás de alguns algoritmos de machine learning não é necessária para usar machine learning como uma ferramenta para resolver problemas. Sendo assim, os tópicos que abordarei são aqueles que um cientista de dados tem por obrigação conhecer. Aplicação de probabilidade em machine learning. Eu confesso que para entender os tópicos relevantes da teoria das probabilidades, faria mais sentido no contexto do processo de aprendizado de máquina que ainda não vimos. Entretanto, eu vou tentar fazer isso agora, embora sabendo que nem tudo que falarei foi previamente explicado. Nem todos os modelos de machine learning são probabilísticos, mas a maioria deles tem interpretações probabilísticas. As previsões precisam ter uma taxa de confiança associada, isso é, uma probabilidade. Por exemplo, os problemas de modelagem preditiva de classificação são aqueles em que um exemplo é atribuído a uma determinada classe. Por exemplo, ao tentar predizer uma doença, você tem como entradas os exames do paciente e como saída um diagnóstico de classe positiva ou negativa. Uma abordagem mais comum é prever a probabilidade de uma observação pertencente a cada classe conhecida. Nesse caso, a saída é a probabilidade de pertencer a uma classe positiva ou negativa. Essa escolha de uma estrutura de associação de classe para a interpretação do problema das previsões feitas pelo modelo requer um entendimento básico de probabilidades. Para aqueles algoritmos onde uma previsão de probabilidades é feita, medidas de avaliação são necessárias para resumir o desempenho do modelo. Existem muitas medidas utilizadas para resumir o desempenho de um modelo baseado em probabilidades. Por exemplo, o log-loss, também chamado de entropia cruzada. Para tarefas de classificação binária, podem ser construídas curvas chamadas de ROC para explorar diferentes cortes que podem ser usados a interpretar a previsão. Eu lembro que tudo isso vai ser explicado mais à frente. Existem algoritmos projetados especificamente para aproveitar as ferramentas e métodos da probabilidade. Eles variam de algoritmos individuais, como o Naive Bayes, que é construído usando o teorema de Bayes, com algumas suposições simplificadoras.
O algoritmo de regressão logística pode ser visto como um modelo probabilístico que minimiza o log likelihood. Um parênteses, a palavra likelihood é geralmente traduzida por probabilidade, mas em machine learning isso são coisas diferentes. Eu explico a diferença entre probabilidade e likelihood no final desta sessão. Para modelos que predizem a adesão à classe, MLE fornece o cenário para minimizar a diferença ou divergência entre a distribuição de probabilidade observada e a prevista. É também comum medir essa diferença na distribuição de probabilidades durante o treinamento usando o conceito de entropia. Como veremos, a entropia é um campo da teoria de informação que se baseia diretamente na teoria das probabilidades. Por exemplo, a entropia é calculada diretamente como negativo da probabilidade.